Doutor Francisco Conte, inicialmente, muitíssimo obrigado por sua presença aqui. É uma presença que nos honra muito. Além de ser muito útil, dada a frequência enorme de artrose, dores reumáticas e dores na coluna em nossos pacientes, principalmente aqueles acima de uma certa idade. E eu gostaria, aproveitando a sua especialidade, inicialmente perguntar, Dr. Conte, o que é artrose? Inicialmente eu quero agradecer o convite de estar aqui nessa terceira via, pela primeira vez, e é uma honra estar aqui junto com você, um colega e amigo tão íntimo e tão importante na nossa sociedade. A artrose, a gente poderia definir como uma degeneração. A artrose é uma alteração da articulação que vem modificando lentamente. Ou seja, a artrose a propriedade da pessoa vai alterando a articulação. E vocês sabem que a coluna vertebral é formada de várias articulações. Então, os principais locais que é atingido a artrose é na coluna vertebral, é no joelho, é nas interfalangianas das mãos. E o interessante é que a artrose não é uma doença recente, é uma doença antiga. Sabe-se que as aves pré-históricas e as múmias do Egito já tinham artrose. Então é uma coisa que é da própria humanidade e também não só da espécie humana, os animais também têm artrose. Dr. Conte, com a mudança na pirâmide demográfica do Brasil, em que nós tínhamos anteriormente uma base muito ampla e um vértice de pequena significância, porque a idade média do país era muito baixa. Nas últimas décadas, a pirâmide demográfica do Brasil se inverteu e a população acima dos 50 anos se tornou muito numerosa. Esse é o principal motivo pelo qual a artrose e as doenças reumáticas entram em cena com tanta presença? Eu acredito que sim. Mas, por outro lado, as pessoas com mais idade estão se cuidando mais. Tem mais informações, as pessoas que evitam a obesidade, fazem exercícios físicos. Então, isso, ao mesmo tempo que com a idade avançada aumenta o número de casos de artrose, ao mesmo tempo essas pessoas, a maioria das pessoas, estão conscientes que tem que evitar certos tipos de obesidade, de falta de exercício, de ficar totalmente sem atividade física. E eu constato também, por outro lado, que estão surgindo clientes com idade mais nova, né, jovens com artrose. Eu tenho clientes com 22 anos, 25 anos que já têm artrose. E antigamente isso ocorria mais nas pessoas com mais idade. E o caso desses pacientes mais jovens, quais são os principais fatores determinantes? Traumatismo. Geralmente é traumatismo. Ou jogadores de futebol que têm muito traumatismo em joelhos, em tornozelos, pessoas que fazem trabalho com peso constantemente, e isso facilita o surgimento da artrose. Perfeito. Doutor Conte, geralmente as dores na coluna são chamadas popularmente de dores reumáticas, dores na coluna, dores articulares. Toda essa patologia musculoesquelética é incluída com o nome de dores reumáticas. E eu queria que a sua presença aqui ajudasse a que nós fizéssemos uma distinção entre artrose, dores de coluna, fibromialgia e doenças reumáticas. Às vezes chega cliente lá no consultório e pergunta: doutor, eu tenho coluna?
ou tenho reumatismo. Então, aí eu explico, lógico, você tem coluna, porque se você não tivesse coluna, você não estava em pé, não andava. Lógico que você tem coluna. O que você tem que me perguntar é o seguinte: eu tenho artrose na coluna? Aí é um tipo de pergunta diferente. Que a maioria das dores na coluna é devido à artrose. Porque pode ter outras patologias na coluna. Pode ter osteoporose, pode ter fratura, pode ter tuberculose, pode ter inúmeras, pode ter metástase na coluna que dão dor também. Em relação a reumatismo, eu tenho reumatismo? Lógico. Toda dor é proveniente de um tipo de reumatismo. Existe atualmente 152 tipos diferentes de reumatismos. A gente tem que classificar qual que você tem e depois fazer o diagnóstico e o tratamento específico para cada um deles. Perfeito. Qual a influência, Conte, da alimentação moderna no que diz respeito ao que nós exigimos do nosso corpo, no que diz respeito às nossas articulações, à nossa estrutura músculo-esquelética? Bem, uma alimentação saudável é muito importante para a formação óssea. Então, até os 30 anos, a gente vai adquirindo a massa óssea. E isso é importante em relação à osteoporose, porque principalmente a mulher, né, que tem mais osteoporose que o homem. Então ela vai criando, é importante fazer exercícios na adolescência até os 30 anos e uma alimentação correta, porque depois dos 30 começa lentamente a diminuir a quantidade de cálcio nos ossos, levando à osteopenia ou osteoporose. Agora, em relação à artrose, eu acho importante evitar os traumatismos intensos e evitar a obesidade. Então, um exercício físico constante, regular, isso é muito importante para ter uma articulação saudável. Uma dieta saudável, evitar o sobrepeso e a obesidade e atividade física. Atividade física, exatamente. Nós poderíamos dizer aos nossos telespectadores que nesses 3 elementos estão os segredos para ter uma boa articulação, uma boa estrutura muscular e óssea. Exatamente. E uma saúde também mental, né? Porque muitas vezes o estresse intenso leva a dores articulares. Chega às vezes paciente dizendo que dói todas as articulações. Então, até que ponto realmente existe essa dor? Às vezes é um paciente que está com muita tensão, muito estresse, problemas familiares, então isso também leva a dores articulares. Perfeito. Bom, nós terminamos aqui o primeiro bloco, 3 minutos para uma água gelada e um cafezinho, e já voltamos com o Dr. Francisco Conte falando sobre artrose, dores reumáticas.